Vamos dar início, então, a mais uma sessão do Fórum de Especialidades de Cirurgia Vascular e Endovascular. Esse mês a gente convidando, além do grupo de cirurgia vascular, Dr. Tomás, do grupo de cirurgia plástica do hospital, e a enfermeira Olívia Palmeira, que é coordenadora aí do Centro de Feridas. Olivinha, então, vamos falar um pouquinho sobre essas feridas vasculares, feridas complexas e a condução no Centro de Feridas do hospital que está inaugurando aí. Então, para começar, vamos... Dionísio, que é vascular do grupo do nosso grupo aí de cirurgia vascular do hospital, vai falar um pouquinho sobre úlceras vasculares. Vamos lá, Dionísio. Eu sou o Dionísio, sou da equipe de cirurgia vascular. Vamos trazer uma breve exposição aqui sobre as úlceras, né, de etiologia vascular. Um breve apanhado histórico. Nós médicos, né, a gente já trata úlceras aí na história da medicina desde a antiguidade, desde tempos de Hipócrates, inicialmente com os métodos bem rudimentares. Um cirurgião que mereceu destaque aí na história do tratamento de feridas foi o Ambrósio Paré. Ele trouxe um conceito na época, no século XVI, de que a pólvora era tóxica para as feridas causadas por armas de fogo. Mas só no século XX a gente foi ter noção de incorporar as noções de asepsia, antisepsia, de manter a ferida limpa, isso no tratamento das feridas. Nos anos 60 e 70, a gente teve as primeiras pesquisas, né, sobre o microambiente da ferida, questão de umidade, osmolaridade, e no final do século XX, a identificação aí de fatores de crescimento e mecanismos celulares e moleculares da fisiologia da cicatrização. A gente vê nas referências, principalmente na plástica, um pouco na vascular, dividido em 3 ou 4 fases, né, da cicatrização, né, as fases de inflamação, proliferação, maturação e remodelação. Cada uma delas com um grupo mais importante de células, né, participando. Na inflamação, se inicia o processo de cicatrização imediatamente quando se tem a quebra de barreira da pele, né, visando a restauração da integridade. Na inflamação, a gente tem participação importante de polimorfos nucleares e plaquetas, né, eles vão promover quimiotaxia, né, de fibroblastos e células endoteliais que vão ser muito importantes na formação do tecido de granulação, nessa fase de proliferação. Na fase seguinte, tem uma participação intensa assim, dos miofibroblastos, né, promovendo a contração das bordas da ferida. Né. Isso ajuda a gente a entender um pouco do mecanismo disso aqui, anquilose tibiotársica, que é um paciente com a úlcera venosa, né, essas úlceras, né, depois de muito tempo aí nesse processo de piora e cicatriza um pouco, ficam meio que estagnadas nesse processo, né, de contração das bordas da ferida pelos miofibroblastos. E vão formando essa fibrose, né, na ferida, o paciente perde a movimentação dessa articulação, né, tibiotársica, ele perde a movimentação da panturrilha, que promove essa flexão plantar, né, na articulação tibiotársica. Sem a panturrilha, sem essa movimentação, ele piora o retorno venoso, piora o funcionamento, né, a insuficiência venosa, e entra num ciclo vicioso. O paciente, depois da anquilose, piora a insuficiência venosa, piora a úlcera, então são casos bem desafiadores aí para o cirurgião vascular, né? Então, o processo de cicatrização é um processo fisiológico, e a gente, da mesma forma que no século XVI, Ambrósio Paré acreditava que ele não cicatrizava as feridas, que Deus cicatrizava, ele apenas fazia os curativos, a gente também vai promover aí as melhores condições para o paciente cicatrizar a ferida, para ter esse processo de cicatrização que é fisiológico, né? Então, a gente deve sempre, no tratamento de úlceras, estar se perguntando se tem algum fator que está interferindo na fisiologia, no processo fisiológico de cicatrização. Isso desde deficiências nutricionais, né, uso de corticoides, insuficiência cardíaca, infecção local, comprometimento circulatório, né, venoso, arterial. Isso pode não só ser um fator de piora da úlcera, como pode ser a própria etiologia da úlcera. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre as principais úlceras vasculares, né? A úlcera venosa, a apresentação típica, né, uma úlcera maleolar, maleolo medial, e sempre você vê nas úlceras venosas, né, outros comemorativos da insuficiência venosa. Você vê a importante dermatite ocre perilesional, né, a úlcera tipicamente vai estar no maleolo medial, mas pode se tornar circunferencial em toda a perna,
no terço distal da perna, e você vê outros comemorativos, vê surgimento de varizes, edema, dermatite ocre, atrofia da pele, perda dos pelos, atrofia de Fanders. Geralmente vem outros comemorativos da insuficiência venosa. Então, localização típica malelomedial é a úlcera tipicamente sem dor, exceto nos casos onde tem uma infecção associada. Na verdade, a dor é o sintoma mais precoce, né, da infecção na úlcera venosa, e a gente vê aí outros comemorativos de insuficiência venosa. A úlcera arterial já é um paciente de um perfil um pouco diferente, mais complexo. Às vezes o paciente com úlcera venosa pergunta, será que eu vou perder a perna por isso? Difícil o paciente com úlcera venosa sofrer uma amputação por isso. Já o paciente arterial, não. Todo paciente com uma úlcera arterial, com uma lesão trófica, está em risco de perda de membro. É um paciente grave, né, é um paciente aí que a gente deve buscar, né, topografar a obstrução arterial, né, estudar e que, via de regra, vai precisar de uma revascularização, de uma angioplastia. Né, é uma úlcera arterial, né, tipicamente se localiza em extremidades, em pododáctilos, maléolo, né, é uma úlcera dolorosa, os pulsos estão abolidos e é um paciente com risco de perda de membro que eventualmente vai precisar de uma revascularização, uma angioplastia. Úlcera hipertensiva ou úlcera de Martorell, a gente vê mais ou menos o oposto do que se encontra na úlcera venosa, uma úlcera tipicamente localizada em maléolo lateral, bem dolorosa. Característica principal é uma desproporção grande entre o tamanho da úlcera e a dor. Então, são úlceras bem pequenas que doem muito. A gente encontra menos assim na rede privada, né? Felizmente, se via muito no paciente do SUS, aquele hipertenso sem nenhum tipo de acompanhamento, hipertenso completamente descontrolado, e uma lesão de difícil aí analgesia, é bastante dolorosa. Linfedema crônico erisipela entra aqui porque a gente vê que a erisipela bolhosa pode levar a essa formação de úlceras, né, de membros inferiores. Localização tipicamente distal, né, perna distal, são tipicamente dolorosas também, pulsos costumam estar presentes, a não ser que o paciente tenha uma doença arterial aí associada. E se caracterizam por um ciclo vicioso, né? O paciente, quanto mais erisipela faz, mais risco de ter um linfedema crônico, de ter essa sequela, né, das erisipelas. E quanto mais linfedema ele tem, mais risco de fazer erisipela de novo, erisipela bolhosa, outras, né, úlceras. Então, é um ciclo vicioso e a gente, na vascular, busca atuar aí para quebrar esse ciclo vicioso. É um tratamento contínuo, né, ambulatorial, desde os curativos, terapia compressiva, repouso com membros elevados, então tem todo um tratamento aí contínuo para esse paciente. Aqui, uma perna com um linfedema, acredito que vocês já tenham visto também. Pé diabético, as apresentações são as mais variadas. Aqui a gente vê 2 casos de mal perfurante plantar, um paciente com a deformidade, né, o chamado pé de Charcot, tem um desabamento do arco plantar, né, tem uma perda dessa curvatura da face plantar do pé. E aqui a forma crônica, né, do pé de Charcot, a gente vê essa deformidade dos dedos em garra. Esse paciente aqui certamente estava usando um calçado comum, uma história muito típica, assim, a gente vê o paciente com o pé de Charcot fazendo essas úlceras aqui, ó, feridinha no dorso dos dedos, onde o dedo entra em contato com o calçado comum, vai fazendo trauma, o paciente perde a sensibilidade por conta da neuropatia diabética, então são lesões que geralmente não doem, né? E vai fazendo trauma, né? Leva infecção local, então às vezes o paciente já chega aí com uma lesão grande, um risco de perda de membro, amputação de dedos, de pé. E aqui outra forma do Charcot, a deformidade, né, com o desabamento total aí do arco plantar. Então as localizações são as mais variadas, tipicamente lesões sem dor, pulsos podem, tipicamente presentes, mas podem estar ausentes também. A gente sabe que o paciente diabético ele pode desenvolver aquelas calcificações na camada média, né, dos vasos, a esclerose de Monckeberg, com a doença arterial periférica, tipicamente hipoplíteo distal, é o mais comum no paciente diabético. A gente deve estar sempre se atentando para sinais de infecção local e de isquemia. O paciente diabético vai merecer um estudo, né, e revascularização cada vez mais precoce, né, se ele tem uma aterosclerose, né, associada ao pé diabético. Aqui é um calçado hiperprofundo, a gente usa bastante nesses casos, você evita esse trauma, né, na face dorsal dos dedos, e uma órtese.
As vasculites, aqui em vasculite a gente engloba um enorme conjunto de doenças. Alguns atores dividem por topografia, vasculite de vasos grandes, médios, pequenos, ou conforme a etiologia, vasculites primárias ou vasculites secundárias, neoplasias, uso de fármacos, infecções. Então, é uma apresentação assim, das mais variadas, né? A depender do tipo de vasculite. Aqui, úlcera de perna é uma vasculite de Raynaud-Schonlein, e aqui uma vasculite secundária, né? Uso de penicilina. E essa já é uma lesão típica da arterite de Buerger, né? Doença de Buerger ou tromboangiite obliterante. Muito comum em pacientes mais de sexo masculino, pacientes jovens, tabagistas, lesões tróficas aqui, com risco de amputação desses dedos. Lesões são tipicamente dolorosas, pulsos podem estar presentes ou podem estar ausentes também. O paciente com Buerger pode acontecer até de abolirem os pulsos, né? E o tratamento vai depender aí do fator causal. É uma vasculite primária, secundária? Aqui a gente está falando sobre um enorme grupo de doenças, né? Então, a abordagem multidisciplinar, muitas vezes vai precisar de uma abordagem conjunta aí do reumato, né? Do hemato, a gente investigar junto essas vasculites, e o tratamento do fator causal. Secundário à neoplasia, secundário a fármacos que foram utilizados, uma vasculite primária. Então, aqui um enorme conjunto de doenças, né? Úlcera de pressão, quer dizer, úlcera de pressão não é vascular, mas uma lesão dessa aqui no calcâneo, em algum momento alguém vai chamar o vascular, né? As úlceras de pressão, a gente sabe que o paciente é tipicamente aquele restrito ao leito, né? Às vezes um idoso, frágil, e ele pode ter uma aterosclerose periférica também. Então, aí é importante a avaliação do vascular nesse sentido. É uma úlcera de pressão somente, sem nenhum componente isquêmico, ou esse paciente grave, esse paciente acamado, restrito ao leito, também tem uma aterosclerose periférica que está aí impedindo a cicatrização da lesão. Então, é um perfil de paciente grave, importante a abordagem multidisciplinar e a vascular poder avaliar esses casos. A lesão no calcâneo, por exemplo, pressão somente, tem um componente isquêmico associado ou não, né? São casos desafiadores, as úlceras mistas, né? Então, os curativos, né, a gente já no tratamento dessas feridas, vão buscar as necessidades da ferida a ser tratada. A gente viu que tem diversas possíveis etiologias de úlcera dentro da vascular, são muitas etiologias possíveis, né? O tipo do curativo pode mudar dependendo da fase da cicatrização, né? E se possível, sempre a gente visar aí o menor número de trocas, o grau de umidade, né, ideal para a ferida. Aqui alguns dos curativos que a gente mais utiliza na vascular: curativo convencional, apenas, né, proteção das feridas. Os hidrocoloides aí já permitem um tempo maior, né, entre as trocas. A gente costuma suspender, né, ou trocar esse curativo quando tem alguma infecção associada. Filmes adesivos ou site a gente usa muito em acesso, às vezes em incisões incisões cirúrgicas, tipo na vídeo, mas pode ser usado como um curativo secundário também. A gente associar outros métodos de curativo e usar o filme adesivo para proteção. Os alginatos, muito bons de feridas secretivas ou em cavidades. O hidrogel, já o contrário, bom para hidratar um pouco mais as feridas, né? Derivados químicos, colagenase e papaina, que se utiliza bastante. Bactericidas, curativos mecânicos, aqui tem muita importância o curativo a vácuo. Acredito que os colegas da plástica vão ter bastante a adicionar, né, nesse sentido. E terapia compressiva, aqui muito utilizado na vascular, a bota de né, uma cena frequente aí nos ambulatórios de vascular na residência. A gente aprendia a aplicar essas botas de né, aqui nos pacientes. De mensagem para casa, é importante a gente lembrar da investigação etiológica, né, das úlceras. Dentro da vascular a gente vê diversas, né, etiologias possíveis. Palpação de pulsos, a gente nunca esquecer, poder diferenciar aquele paciente com uma úlcera apenas de um paciente com risco de perda de membro. Paciente arterial, pulsos abolidos, está em risco de perda de membro. É um paciente grave, né? Sempre a avaliação da vascular, a gente está aqui, a equipe está aqui à disposição, sempre que precisar, e a abordagem multidisciplinar aí beneficia esses pacientes. E é isso, pessoal. Obrigado. Agradecer, Ricardo, aí pelo convite. É um prazer participar dessas reuniões e trazer um pouquinho da nossa experiência no tratamento de feridas complexas. Atualmente, nós somos um grupo, né? Nós temos um grupo de cirurgia plástica reparadora e tratamento de feridas.
composto por mim, Dr. Franklin e Dr. Marcelo. Os três têm basicamente a mesma formação e a complementação em microcirurgia reconstrutiva lá no HC em São Paulo. Primeiro, definir o que é uma ferida complexa. Antes de mais nada, assim, qualquer momento que vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, pode parar, a gente discute. Eu até comentei com o Ricardo, nossa maior casuística é com traumas, mas nada pode, a partir de agora a gente pode mudar e começar a fazer mais vascular, mas fica aqui à disposição para a gente ir parando nossa aula e discutindo. Bom, feridas complexas, existem várias definições, a definição que eu trago é do Dr. Marcos Castro Ferreira, que foi o titular da USP lá da plástica, onde ele fala que uma ferida complexa é aquela que houve uma perda da integridade cutânea extensa ou que tem exposição de tecidos nobres, ou uma ferida associada a uma infecção grave e extensa, como a gente vê, por exemplo, nas infecções após esternotomias, nas síndromes de Fournier, quando se tem um comprometimento tecidual importante, seja por necrose com sinais de má perfusão, ou quando se tem uma ferida associada a um paciente que tem comorbidades importantes que impactam diretamente na resolução da ferida. Um conceito importante é que hoje a gente não pensa mais em resolver apenas a ferida, mas a gente pensa em resolver a ferida da melhor maneira possível, onde a gente possa reabilitar completamente esse paciente. Então, a gente não pensa em resolução da ferida, mas sim nesse paciente, após a resolução da ferida, com menos sequelas. E, para isso, a gente precisa de um trabalho em equipe. Então, eu preciso da cirurgia vascular, eu preciso da ortopedia, eu preciso da endócrino, eu preciso da cardiologia, eu preciso da terapia ocupacional, da fisioterapia e das inúmeras especialidades que atuam em conjunto com a gente para que a gente possa reabilitar esse paciente. São pacientes extremamente complexos do ponto de vista em cada especialidade, a gente exige o melhor de cada especialista para que a gente consiga realmente reabilitar esse paciente. E não tem como hoje eu pensar em tratamento de ferida complexa e não citar a terapia por pressão negativa. Hoje utilizamos demais a terapia por pressão negativa, volto a dizer, não tenho conflito de interesses. E aí a gente tem que pensar nas funções da terapia por pressão negativa. Primeiro, a gente sabe do aumento da perfusão local, a gente sabe da diminuição do edema, a gente sabe da redução da carga bacteriana e a contração da ferida. Isso é extremamente importante para que a gente possa fazer um clínice não só de bactérias, mas de prostaglandinas, citocinas, e que possibilitem essa ferida cicatrizar de maneiras mais rápido. Em geral, essa era uma terapia utilizada como uma terapia até resolutiva, mas hoje a gente não utiliza essa terapia como resolutiva, mas sim como uma terapia ponte para um tratamento definitivo, ou seja, através de enxertos e retalhos. Lembrar que a terapia por pressão negativa ela não substitui um desbridamento cirúrgico adequado, então esse paciente precisa ser submetido a um desbridamento cirúrgico adequado e, a seguir, colocado a terapia por pressão negativa. Em relação à redução das trocas de curativo, isso é importante não só para o paciente que sente menos dor, mas para toda a equipe de enfermagem, onde você tem uma menor mobilização da equipe de enfermagem e, consequentemente, a gente possibilita que essa equipe de enfermagem ela esteja disponível para as outras atividades que o paciente necessita. Tá bom? Eu tentei dividir as abordagens em lesões traumáticas, úlceras venosas, lesões arteriais, pré-diabéticos, infecções, eu tirei infecções graves e fasciotomias. Tá? Então, começando pelo nosso carro-chefe hoje, que é as lesões traumáticas, e aí eu tentei ver qual seria a abordagem que a cirurgia vascular entra junto com a cirurgia plástica. Aqui está naquele paciente extremamente grave que chega no pronto-socorro e que a gente precisa decidir entre amputar e salvar. Hoje a gente utiliza a escala de MES, uma escala que prediz o risco e a necessidade desse paciente evoluir com amputação. E para aqueles pacientes que têm uma escala de 7 a 12, em geral, a amputação estaria indicada. Por que eu digo em geral? Porque quando a gente vai avaliar esses scores, ele tem um nível de evidência 4 para predizer a amputação ou predizer o salvamento. Ele, então, deve ser utilizado com cautela e nunca deve ser utilizado como critério único. E sim, sempre avaliar esse paciente de forma multidisciplinar. Então, cirurgia plástica, ortopedia e cirurgia vascular, que entra nesse caso para a gente definir se esse paciente ele é candidato a amputação ou salvamento do membro. Existem, obviamente, fatores que estão mais relevantes quando a gente pensa que esse paciente vai evoluir por amputação. Por exemplo, quanto maior o grano de dano muscular, perda da sensibilidade plantar, indicando uma lesão do nervo tibial, comorbidades associadas ou traumas associados. Mas eu diria que o melhor é você pensar
qual a recuperação funcional que o serviço é capaz de fornecer a esse paciente. Se a gente não tem uma equipe, por exemplo, de microcirurgia nesse hospital, provavelmente a reabilitação que você vai possibilitar para esse paciente é insuficiente. Então, talvez nesse paciente seja melhor você amputar, fazer uma amputação primária, do que tentar salvar um membro que, consequentemente, vai evoluir para osteomielite e sequelas que só vão perdurar mais tempo e você só vai adiar a necessidade desse paciente, por exemplo, para amputação. Mas se você optar por amputação, obviamente que a preservação de altura ela se faz necessária, sempre se possível, uma amputação infrapatelar, e para isso você tem o filé flap, você tem a microcirurgia, possibilitando aí a amputação ter um coto com a cobertura adequada e com o nível adequado. Então, por exemplo, só vocês terem noção, aqui é um paciente que já tinha sido amputado, ele usava prótese e teve uma lesão, uma úlcera na região da prótese, onde foi trocada essa cobertura através da utilização de uma microcirurgia. Então, onde você já imaginou fazer uma microcirurgia para trocar uma cobertura de um coto de amputação? Quantas pessoas falariam, vamos subir, né, o nível de amputação? E hoje a gente sabe a importância de a gente ter um nível adequado dessa amputação. Mas se a gente optar por salvar esse membro, o caminho é longo, mas a gente costuma dizer que a reconstrução mais simples, ela não necessariamente é melhor para esse paciente. Então, mesmo que a gente tenha um caminho longo, vamos traçar esse caminho e vamos resolver para esse paciente. Obviamente que a escolha da reconstrução, ela depende da localização, da extensão, da gravidade, e aí a gente vai fazer a gente escolher, por exemplo, um retalho local, um retalho microcirúrgico, um retalho fascicutâneo, um retalho muscular. Então, como não é uma aula para ortopedia, eu tentei enxugar ao máximo isso aqui, mas, por exemplo, na escolha de retalhos fascicutâneos e retalhos musculares, a gente sabe que os retalhos fascicutâneos eles têm uma menor mobilidade da doadora, um melhor resultado estético, permite um acesso mais fácil para procedimentos futuros. Então, aqui um paciente com uma lesão grave de membro inferior, tratada por nós, então aqui se estendia para a região plantar, uma falha aí do metatarso, do primeiro raio, onde a gente fez um transplante microcirúrgico, colocou um espaçador, um cimento ósseo, fez o transplante. Em seguida, uma vez cicatrizado, a gente trocou esse cimento ósseo por um enxerto de crista ilíaca, possibilitando a reabilitação do nosso paciente. Às vezes, a gente precisa do músculo para fazer a obliteração de cavidades. Então, o paciente que teve uma lesão aí do quinto raio, uma lesão cavitária, a gente fez um retalho microcirúrgico com utilização do vasto lateral, deixado por um tempo mais folgado, em seguida a gente fechou, e esse paciente também está completamente reabilitado do ponto de vista aí, tanto de caminhar, usar sandália, a gente partiu algumas vezes, a gente parte para um segundo procedimento, por exemplo, esse caso, para emagrecer e possibilitar que esse paciente use o sapato. Alguns casos clínicos rápidos sobre fraturas expostas, então aqui um paciente com lesão proximal, com exposição de placa, a gente fez rodou um retalho de gastrocnêmio, seguida de enxertia, uma lesão proximal um pouco mais extensa, onde a gente optou por um retalho microcirúrgico, um anterolateral da coxa. Lesão de terço médio, uma fratura de terço médio com exposição óssea, onde a gente optou por um retalho sóleo, seguida de enxertia. Lesões de terços distais, então uma lesão envolvendo uma aléola lateral extremamente difícil de reconstruir. Fizemos um anterolateral com o tensor da face lata bem comprido, e em seguida a gente tem aí uma resolução completa dessa ferida. Casos mais graves aí envolvendo o primeiro raio, um paciente de 4 anos, onde fez um anterolateral também da coxa, seguida de refinamentos, e a completa reabilitação também do nosso paciente. Seguido de um outro caso, a gente não tinha microcirurgia disponível, a gente fez aí um retalho local chamado sural reverso para tratamento, por exemplo, da região do calcâneo, seguido de liberação do pedículo, e novamente o paciente completamente reabilitado. Mas vamos agora falar também um pouquinho mais da área que estão envolvendo vocês, que são as úlceras venosas, vasculares. Partindo para o tratamento e abordagem da úlcera venosa, a gente sabe que hoje a úlcera venosa é a principal causa de úlceras de membros inferiores. São lesões que têm uma cicatrização extremamente lenta e com alta reincidência, né? Como o colega falou,
levando até deformidades na região do pé, por conta dessa fibrose que ela causa. E isso leva um impacto físico, emocional e socioeconômico para os pacientes. Atualmente se fala dessa abordagem proativa para alívio do sofrimento dos pacientes e prevenção de sequelas a longo prazo. Então, aqui eu trouxe um fluxograma onde a gente tenta abordar. Eu vou rapidamente discutir esse fluxograma. Então, inicialmente, ele fala da você otimizar as condições clínicas desse paciente, então, atividades físicas, perda de peso, seguida de avaliação se esse paciente tem uma doença arterial ou não associada. Caso ele tenha uma doença arterial, você tratar a doença arterial associada. Depois, você submeter esse paciente a um desbridamento cirúrgico, um desbridamento leve da ferida, associado a camadas ao curativo compressivo, né? Associado a um curativo que consiga absorver esse exudato, e você vai avaliar. Então, esse paciente, houve uma melhora dessa úlcera, houve uma resolução de mais de 40% dessa úlcera em 4 semanas, se sim, você vai continuar com esse pensamento, você vai continuar com o tratamento e vai avaliar a resolução da ferida. Caso não resolva, você ou essa úlcera tenha mais de 10 centímetros, ou recorrente, ou tenha mais de 12 meses que você não conseguiu, aí você vai avaliar a associação com tratamentos vasculares, né? Seja ele... Desculpa. Então, logo em seguida, se você for abaixo desse quadrado, então, tratamentos vasculares, você vai avaliar com Doppler se esse paciente tem refluxo, obstrução, e submeter ele a tratamento endovascular ou tratamentos abertos. E considerar o tratamento adjuvante, e aí entra o papel da cirurgia plástica, associar ele a um desbridamento, matrizes dérmicas, enxerto. Em algumas situações, dá para ser feito o enxerto direto, em outras, a matriz dérmica ele tem um papel extremamente importante. Obviamente que quando você conseguir resolver essa ferida, esse paciente precisa ser acompanhado, manter a compressão, manter o tratamento. Então, a gente precisa ter essa visão proativa para a gente resolver a ferida desse paciente. Então, não manter mais esses pacientes com a úlcera que duram aí 1, 2, 3 anos. A abordagem proativa acaba resolvendo e evitando sequelas. Trouxe alguns casos aqui, um paciente que tinha uma insuficiência venosa crônica, acabou tendo uma ferida na perna que evoluiu para uma infecção, e aí foi acionada a equipe da plástica, onde submetemos esse paciente a curativo a vácuo, em seguida de enxertia, e aqui, após 2 semanas, um enxerto completamente integrado, e após 3 semanas, você já vê que esse enxerto já está quase aí completamente resolvido. Alguns casos, obviamente, o enxerto ele não... Ixi, travou. Só um segundinho. Em algumas situações como essa, um paciente que tinha uma úlcera venosa em maléolo, com exposição puntiforme óssea, aí, né? Foi submetido no desbridamento e, após o desbridamento, houve exposição do maléolo e foi optado, nessas circunstâncias, fazer uma reconstrução com retalho microcirúrgico, um retalho antibraquial radial. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está extremamente lento a rede. Vocês estão acompanhando aí? Tudo certo. Eu acho que eu vou pelo mouse aqui. Tá bom, vamos lá. Então, foi feito um retalho microcirúrgico, um antibraquial radial para resolução e cobertura desse maléolo medial. Pensando agora nas lesões arteriais, a gente tem um paciente que tem, geralmente, um risco cardíaco associado, onde o controle de fatores externos, como tabagismo, diabetes, hipertensão, é extremamente importante na resolução dessas feridas. Eu acho que quando a gente pensa em resolução de ferida num paciente que tem uma doença arterial obstrutiva periférica, é extremamente importante a gente pensar no estado de performance do paciente. E eu diria que, além do estado de performance, a gente avaliar qual lesão arterial a gente tem. Então, se diante daquela lesão arterial e diante daquele estado de performance do paciente, qual seria o manejo cirúrgico da doença arterial?
E aí a gente conversar, e essa abordagem multidisciplinar com a cirurgia vascular é extremamente importante. Então, é um doente que pode ser revascularizado, tem condições de ser revascularizado ou não tem nenhuma condição de ser revascularizado. A revascularização, ela vai me abrir completamente uma artéria ou vai me abrir uma artéria de forma parcial que não me dê a possibilidade de fazer uma reconstrução microcirúrgica? Então, tudo isso varia muito de paciente para paciente. Então, eu tenho um vaso receptor nesse membro para que eu possa fazer uma microcirurgia, o paciente tem condições clínicas que suporte uma microcirurgia ou não. E isso vai impactar diretamente na nossa escolha de reconstrução. Então, eu trouxe aqui alguns pacientes, então, com necroses mais extensas, um paciente que tinha quase 90 anos, sem condições clínicas de ser submetido a cirurgias maiores, onde foi optado, então, por um desbridamento e colocação de uma matriz dérmica seguida de enxertia. Então, aqui a gente tem um paciente com um desbridamento seguida de enxertia e resolução quase que completa dessa ferida. Mas, em algumas vezes, a gente tem um cenário um pouquinho mais difícil, né? Então, aqui a gente tem uma necrose úmida do hálux dessa paciente, associada a uma lesão em região plantar, onde foi optado aí por um retalho antibraquial radial. Esse caso é de um colega que acabou fornecendo para a gente. E aí ele fez um retalho chinês, né? Deixando um pedículo exposto, mas ele deixa o pedículo e ele cobre esse pedículo com um enxerto de pele e resolução completa dessa ferida. Esse é o caso que estamos hoje com esse paciente internado hoje no Hospital Cardiopulmonar. Então, um paciente que foi submetido a uma amputação, um paciente de 63 anos, hipertenso, diabético, uma doença arterial coronariana grave, com insuficiência cardíaca associada, paciente que teve uma lesão arterial periférica importante, ele tem uma tibial posterior fechada, uma tibial anterior fechada, uma tibial posterior apenas com abertura parcial, onde esse paciente, pelas condições clínicas, não possibilitavam a gente fazer uma reconstrução mais complexa. Então, nesse paciente, a gente fez agora, ontem, primeiro desbridamento. Miguel, do agora escovar o dente? A gente submeteu ele ao primeiro desbridamento, associado à terapia por pressão negativa. Os próximos passos desse paciente, na segunda-feira, a gente vai avaliar a possibilidade, como ele está, para que a gente possa colocar uma matriz dérmica seguida de enxertia. Esse paciente, a gente vai conviver com ele aí mais nas próximas 3, 4 semanas, né, já que a gente precisa que essa matriz dérmica ela mature para que a gente possa enxertar. Mas esse é um paciente que a gente está conduzindo aí no Hospital Cardiopulmonar atualmente. Além das lesões arteriais, a gente tem os pés diabéticos, são lesões com alto risco de amputação, onde a prevenção sempre é o melhor caminho, então esse paciente precisa ter um controle da doença, precisa controlar os fatores externos, então limpar o pé, ter atenção ao pé, usar o calçado adequado, ter uma avaliação constante da cirurgia vascular, uma avaliação constante do neuro, uma avaliação constante, enfim, de múltiplas especialidades para que a gente previna essa lesão. Mas quando a gente tem essas lesões, muitas vezes a gente tem que pensar como a gente pode reconstruir esses pacientes. Então, aqui é um paciente que teve uma amputação do hálux, mas o primeiro raio, que é de extrema importância para a marcha, ele estava preservado. Então, quando a gente pensa em preservação de primeiro e segundo raio, sempre que possível, devemos preservar. Então, aqui tem uma lesão, a gente associou a um retalho anterolateral da coxa para a cobertura desse defeito, aí envolvendo o primeiro e segundo raio. Uma outra lesão, um pouco mais extensa, também uma ferida que houve perda aí do quarto e do quinto dedo, e a gente fez um retalho anterolateral da coxa com anastomose na tibial anterior e a resolução também dessa ferida. E quando a gente pensa em amputação e salvamento desses pés, como eu falei, a preservação do primeiro e do segundo raio ele deve ser sempre encorajada, mesmo que os demais você submeta ele a uma amputação, mas sempre que possível preservar o primeiro e o segundo. Quando você pensa em reconstrução microcirúrgica em paciente pré-diabético, a gente tem uma taxa de sucesso imediato acima de 90%, mas a longo prazo esse resultado cai um pouco, chegando a 75%. Então, é aquele paciente que você tirou ele da urgência, você salvou o pé dele, mas em seguida ele faz uma nova úlcera que precisa amputar. Então, se você for pensar, a gente tem quase 75% de sucesso em salvamento de pé diabético. Existem fatores associados a uma amputação pós-reconstrução microcirúrgica, que é a presença de comorbidades importantes, como doença renal crônica terminal, controle inadequado da glicose, então hemoglobina glicada acima de 8,4, lesões em retropé, e quando você tem uma cultura positiva da ferida do osso desses pacientes.
Pensando em fasciotomias, a fasciotomia ela pode ser indicada de forma profilática ou terapêutica. Apesar de ser essencial, ela apresenta uma morbidade considerável. Se você for olhar na literatura, a necessidade de enxertia de fasciotomias ela chega a 30% a 50% dos casos. Mas, obviamente, que você não vai fechar essa fasciotomia antes da hora para prevenir que exista essa retração e prevenir que você precise enxertar. Essa não é nossa intenção, obviamente. Mas nossa intenção aqui é trazer métodos auxiliares para o fechamento primário dessa fasciotomia, é você prevenir que você precise de uma reconstrução mais complexa, de um enxerto nessas fasciotomias. Aí está a terapia por pressão negativa. Então, o primeiro caso aqui foi um paciente nosso que a gente usou a terapia por pressão negativa e conseguiu fechar primário. Aqui um outro paciente, também nosso, um paciente que teve uma lesão muscular grave, que precisou de uma fasciotomia. A gente utilizou a terapia por pressão negativa. E hoje a terapia por pressão negativa, ela mostra a importância dela em auxiliar a redução da necrose tecidual que esse paciente, porventura, iria desenvolver, reduz a necessidade de procedimentos para reconstrução, como enxertos e retalhos, reduz o tempo para enxertia naqueles pacientes que precisam de enxertos. Então, aqui um paciente que precisou de uma fasciotomia de coxa, medial e lateral, que a gente utilizou artifícios para utilizar apenas uma terapia por pressão negativa. Então, a gente fez uma ponte comunicando tanto a fasciotomia medial quanto a lateral, e esse paciente, a gente conseguiu submeter ele a um fechamento primário dessas fasciotomias. Como método auxiliar para o fechamento primário, tem a sutura elástica, mas a sutura elástica ela nunca deve ser comparada à terapia por pressão negativa. A terapia por pressão negativa ela deve ser comparada sempre com curativos auxiliares, enquanto que a sutura elástica é um método realmente de fechamento. Elas estão associadas a um menor tempo de tratamento e necessidade de enxertia do que a pressão negativa, mas hoje o ideal seria utilizar ela em conjunto com a terapia por pressão negativa. Aí sim você conseguiria ainda resultados ainda melhores. Então, era isso que eu tinha para expor aí para vocês. Acabei falando um pouquinho mais rápido, porque eu sabia que o tempo estava corrido, mas se tiver alguma dúvida, a gente pode parar aqui e discutir um pouquinho. Então, meu nome é Olívia Palmeira, alguns de vocês já me conhecem. Gostaria de agradecer a Ricarda aí pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre esse tema, parabenizar os dois médicos anteriores que falaram muito bem sobre a abordagem, uma série de conhecimentos aí bastante legais. Obrigada aí. Bom, hoje o Ricardo, então, pediu para falar de uma forma bem rápida sobre essa abordagem multidisciplinar no Centro de Feridas. A gente já teve um outro momento em abril, no qual a gente falou um pouquinho, e a nossa intenção era que a gente pudesse abrir o Centro de Feridas logo no mês posterior, que era o mês de maio, só que por questões realmente burocráticas, esse ambulatório não teve possibilidade de abrir, e aí, como já estava pertinho agora, a gente já tem a data para terça-feira, e aí foi ótimo porque casou com esse evento que a Vascular estava fazendo, e a gente vai lembrar um pouquinho de como é que vai ser essa rotina lá no ambulatório. Bom, antes de começar a falar, as pessoas, quando me veem muito no hospital, ligam muito meu nome ao controle de infecção, e é porque é minha base, né, lá no cardiopulmonar eu faço a coordenação do controle de infecção. Só que a história do ambulatório de feridas do cardio, eles confundem muito com a minha história mesmo profissional. Conheço a Alan faz bastante tempo, Alan Neves, e aí dentro desse processo eu sempre tive um genuíno carinho pelas lesões. E aí fiz uma pós, depois fiz um mestrado voltado muito para abordagem de tratamento mesmo das lesões por gostar do tema. E aí ele nasce mais ou menos em 2016, um projeto muito incipiente, muito tímido, e aí ele a gente não consegue dar seguimento, porque precisava ser multidisciplinar, precisava ter outras equipes pedindo a necessidade, e assim nasceu a necessidade também da vascular, a necessidade da plástica, e aí a gente houve uma pressão e a força maior para que realmente esse ambulatório pudesse ser real. Dentro desse processo aí de todo mundo pedindo o ambulatório, a gente teve, aí só para falar um pouquinho para vocês, quando já estava tudo certo para começar, a gente teve a entrada da Redidor no hospital, e aí a Redidor mudou toda a padronização de que a gente já havia se programado para o início do ambulatório, e aí, portanto, a gente demora mais um tempo para ter o ambulatório de lesões no cardiopulmonar. Mas esses últimos tempos têm sido bastante importantes, porque a gente tem visto que, embora seja tímido esse projeto inicial, a gente tem tido muita força e tem tido muito apoio da rede
para que esse ambulatório seja um ambulatório grande. Então, embora a gente vai começar pequenininho, com a pretensão de aumentar, a gente já sabe que essa pretensão de aumentar esse ambulatório e a pretensão de ter força nesse ambulatório vem com bastante consistência, uma vez que a própria rede tem apoiado para que a gente dê início rápido e que seja um projeto mesmo realmente mais amplo. Então, isso é legal por esse motivo, né? Bom, como foi dito aí, nós seres humanos somos os seres complexos, a gente é dinâmico, a gente é individual, cada um tem suas particularidades, a gente é sistêmico. Então, quando a gente fala do ser humano mesmo, né, a gente precisa realmente de uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, porque a gente entende que tem suas particularidades, portanto, cada indivíduo precisa ser tratado de uma forma particular. Eu adaptei um pouquinho a um tema de um congresso anterior que eu gosto muito, né, que é feridas conversam, algumas falas, outras se calam. E eu acho que isso é uma visão bem holística e bem profunda do que são as feridas, né? Quando a gente olha para ela e fala um pouquinho do que cada um de vocês falaram, que é aquela ferida que precisa estar com o meio apropriado, aquela ferida que eu preciso encaminhar para o especialista para que ele faça uma intervenção cirúrgica, aquela ferida que a gente olha e fala, olha, ele precisa realmente de uma avaliação da Nutri, aquela ferida que a gente olha e fala, essa precisa de uma avaliação também da Infecto. Então, é tudo isso que vocês falaram, né? Algumas feridas a gente vai olhar essa ferida e ela vai falar com a gente o que ela precisa. Então, eu gosto muito dessa frase, porque essa é uma frase muito profunda e é um tocante dela mesmo. Algumas feridas, elas vão parar de cicatrizar e a gente precisa entender o porquê vai parar de cicatrizar. Então, quando a gente fala realmente de uma abordagem multi, a gente pensa no indivíduo como um todo, desde do indivíduo que acredita naquele tratamento, que é muito importante, a cabeça desse indivíduo, até a questão da nutrição, até a questão de que abordagens multi a gente vai precisar fazer para que realmente aquela ferida cicatrize. Então, é exatamente isso que eu penso, as feridas conversam, algumas falam e outras se calam. Então, é muito profundo isso e eu acho que fala muito sobre abordagem multiprofissional. A gente está pensando, né, e aí quando a gente fala de ambulatório, a gente sempre coloca, quando a gente fez os slides para a apresentação inicial lá do projeto, lá em 2017, era sempre pensando no ganho direto e indireto. E aí eu achei esse estudo que fala muito, assim, acho que tem muito a ver com a vascular, mas eles pegaram no banco de dados 3 anos antes e 3 pós, depois de uma implantação de centro de feridas, para avaliar tanto o volume, né, da parte vascular, quanto a questão do sucesso, né, desfecho para o paciente, exemplo, nesse caso aí, amputação, que a gente não deseja. Então, é bem legal, por exemplo, esse artigo, porque ele trouxe o seguinte, ele trouxe que o volume de intervenções em membros inferiores aumentou 64% depois do centro de feridas. Então, depois que abriu o centro de feridas, aumentou a intervenção nesses membros inferiores, porque a gente consegue ter um acompanhamento mais sistemático dessa lesão, um acompanhamento mais sistemático desse paciente, e, obviamente, a gente consegue triar para que esse paciente vá fazer uma intervenção com um profissional adequado, para que ele não tenha um desfecho pior, nesse caso aí seria a amputação. Então, é interessante isso, porque ele aumenta realmente o volume de intervenções que precisam ser feitas com o especialista. Nessas intervenções, foi detectado que o desbridamento cirúrgico com significância estatística, bem intervenções endovasculares infrapoplíteas, elas aumentaram de forma significativa depois que o ambulatório foi implantado. E com isso, uma coisa que é um ganho, que é o tratamento de lesões no centro de feridas foi associado ao risco reduzido de amputação. Então, eles resumiram esse artigo numa coisa bem legal, que é exatamente, e eu acho que o meu está igual de Dr. Tomás. Então, eles resumiram isso de uma forma bem prática nessa figura, que é, de fato, o aumento dessas intervenções, que são intervenções que a gente considera importantes para o tratamento da lesão, como um todo, para a cicatrização dessa lesão, bem como a menor taxa, o menor risco de amputação, o que é super importante, que é o desfecho que a gente não quer para o doente, e a abordagem que tem que ser multiprofissional mesmo. Claro que ele coloca algumas categorias profissionais, entre eles enfermeiros, vascular, plástica, mas a gente entende que dentro desse contexto inteiro, a gente precisa de outras categorias dentro dessa abordagem multiprofissional para o tratamento dessa. Mas essa figurinha é bem legal porque ela trata isso, né? Ela consegue dizer que realmente a gente tem mais procedimentos, a gente faz procedimento precoce, logo a gente tem um desfecho, que é o desfecho que a gente quer, que é o que o paciente não tenha
nesse caso aí, amputação ou outras coisas mais graves, quando a gente vai falando de outros tipos de lesões. Quando a gente vai levar esse projeto desde o início, a gente traz como objetivos bem práticos a qualidade e a estratégia do nível de gestão mesmo, porque quando a gente traz a qualidade, a gente já consegue enxergar de uma maneira muito clara e muito objetiva que quando a gente tem um ambulatório, a gente tem como ter continuidade desse tratamento de lesão do que eu tenho no hospital também para o ambulatório. Então, isso é muito legal, porque a padronização de curativo do hospital e do ambulatório vai ser exatamente igual. Então, se o paciente está lá, está se dando bem com o curativo dentro da instituição, ele tem a possibilidade de sair da instituição e ser acompanhado com o mesmo tipo de curativo ou com a mesma linha de qualidade de coberturas do que a gente usa dentro do hospital cardiopulmonar. Tratamento sistêmico dessa lesão, porque a gente consegue fazer dentro do ambulatório os encaminhamentos necessários, minimizar o desfecho não favorável ao paciente em tratamento ambulatorial, então a gente consegue fazer com que a gente minimize um desfecho que não seja favorável, e a retirada precoce do ambiente hospitalar, conferindo o menor risco de eventos adversos outros, que a gente sabe que o paciente internado dentro da instituição, ele acaba sendo exposto a outros eventos adversos. Então, quando a gente tem uma entrada no ambulatório de forma precoce, ou seja, a gente tem dentro do próprio hospital, ou enfermeiras captadoras, os próprios médicos indicando, ou seja, a equipe indicando a retirada precoce desse doente para o ambulatório, a gente faz com que ele seja menos exposto a esses eventos adversos. Do nível estratégico, a gente vai contribuir para o giro de leitos, maior triagem e encaminhamento de procedimentos para o centro cirúrgico ambulatório. Obviamente, aí da questão do estratégico, estou falando realmente do maior faturamento dentro da instituição, porque a gente gira leito e a gente faz com que a gente tenha também procedimento lá. Então, é claro e objetivo que a gente tem as duas coisas que a gente precisa, né, que é qualidade para esse doente, qualidade de atendimento, e do ponto de vista estratégico, a gente tem realmente um maior ganho para a instituição. Então, por isso que é importante, eu acho que a rede vem apoiando tanto de que esse ambulatório não seja um ambulatório de forma tímida, mas que o ambulatório seja realmente algo maior. O fluxo eu já conversei um pouquinho com vocês anteriormente, mas aí eu vou falar para que a gente lembre, já que isso aconteceu em abril, então já faz bastante tempo, então só para a gente lembrar mais ou menos de como é que é o fluxo que vai acontecer, já que as coisas já estão alinhadas para começar na terça-feira. Então a gente tem aquela demanda proativa, que é justamente a captação do profissional de saúde desse paciente, exemplo, no internamento, encaminhamento de forma esporádica mesmo por médicos, e a gente tem aquela demanda espontânea que muitas vezes pode ser indicada por alguém, falar, lá tem um ambulatório de lesões, vai lá. Assim que ele é encaminhado de demanda proativa e encaminhamento por médico, é necessário encaminhamento para o ambulatório com solicitação médica. Para quê? Para que a gente dê entrada nesse paciente de uma forma administrativa dentro do ambulatório. A demanda, depois disso, a gente vai fazer uma definição de plano terapêutico pela enfermeira especialista, que neste momento será eu responsável. Quando esse paciente chega por demanda espontânea, ele também vai precisar logo inicialmente, nesse fluxo aí, ele não tem encaminhamento do médico, porque essa demanda espontânea é aquela demanda de indicação que a gente está falando. Então, de qualquer forma, vai ter que passar pela definição de plano terapêutico por especialista. Vejam, esse momento é muito importante porque um dos grandes desafios da gente montar um ambulatório era a questão do pagamento das operadoras de saúde como um todo. Então, como a gente não tem cadastro para coberturas especiais dentro de ambulatório, isso sempre foi algo muito desafiador para a gente, de como montar e de como é que vai ser esse pagamento. Então, em consulta, fazendo benchmark, tanto com hospitais em São Paulo, quanto hospitais aqui em Salvador, a gente descobriu que fazendo um plano terapêutico, onde a gente tem alinhado aí o médico e o enfermeiro com a conduta de coberturas, existe uma possibilidade muito pequena do plano glosar. Então, por isso que a definição do plano terapêutico é algo que é utilizado para a maioria dos ambulatórios de curativos que a gente tem, porque existe aí uma integração entre a conduta do médico e enfermeiro especialista
para exatamente falar, ok, essa cobertura eu vou pagar dentro do ambulatório. E aí a gente tem um encaminhamento para o médico, então, importante, uma vez que a gente faz a definição de um plano terapêutico, seja para uma solicitação de médico externo, for a demanda espontânea, a demanda proativa, a gente vai ter que encaminhar esse paciente para um médico e da especialidade no HCP. Então, existe a etiologia ali, quando a gente vai ver, mais ligada à parte vascular. Para quem que a gente vai indicar? Para o médico vascular da casa. Essa demanda vai para a plástica, então a gente vai encaminhando isso para dentro dos consultórios de médicos especialistas lá no centro médico. Porque a gente precisa que esse médico, então, valide esse plano terapêutico. A gente vai ter 15 dias para que isso aconteça. Então, uma vez chegando no ambulatório, que vai funcionar inicialmente terça de manhã e sábado de manhã, uma vez acontecendo isso, assim que esse paciente chega, esse plano terapêutico, então, tem um start, e esse médico, a gente encaminha esse paciente para o médico especialista, para que o médico especialista, então, abra esse plano terapêutico e valide esse plano terapêutico. Então, isso vai ficar 15 dias esse formulário aberto, que não é uma coisa comum nos formulários do cardio, a gente não deixa o formulário aberto para validação, mas nesse caso específico, é a alternativa que a gente tem para, de fato, a gente não ter glosa nessa conta. Então, esse formulário vai ficar aberto para que a gente faça a validação pelo médico que a gente está encaminhando. A gente vai ter uma coisa bacana que a gente, infelizmente, não conseguiu fazer no hospital funcionar, que a gente sabe que são os registros fotográficos. Os registros fotográficos a gente não consegue fazer em paciente internado, mas dentro do ambulatório é uma coisa que a gente quer fazer de forma frequente, obviamente com o consentimento do paciente. E aí, quando a gente tem uso de imagem, todos vocês sabem disso, é muito melhor para a gente avaliar de como é que está essa ferida, para avaliar depois fazer algum tipo de publicação relacionada a isso. Então, a gente vai ter esse termo de consentimento logo aplicado na recepção. Esse formulário eu já havia apresentado para vocês, inicialmente, mas em forma de Word, ele agora já está em forma mesmo de formulário, então ele já está validado pela comissão de prontuário. Esse formulário vai ser muito legal, porque ele vai conseguir, então, quando vocês olham assim rapidamente, esse formulário, ele dá uma visão realmente holística do paciente. A gente fez questão de ter aqui aspectos ligados à história do paciente, a história breve dele, a religião, porque isso tudo faz parte, sim, da cicatrização da lesão. Ele precisa realmente ter essa visão do todo. Esse formulário, então, fica no prontuário do paciente, e uma vez no formulário do paciente, o médico que a gente vai encaminhar vai fazer uma coassinatura desse formulário. Esse formulário também vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir, através desses tiquezinhos aqui, ter alguns tipos de relatório que vão dar, na realidade, noção para a gente depois de qual o perfil que a gente tem dentro do ambulatório. O perfil mesmo que a gente recebe, o perfil que a gente encaminha. Então, esse formulário, é legal a gente ter esse formulário dessa forma, que está aí, porque a gente consegue depois fazer mais facilmente relatórios para entender melhor o ambulatório do cardiopulmonar. Foi falado aí também sobre a questão da lesão e de como a gente vê a lesão, né? Então, é necessário realmente a gente ter esse olhar crítico para saber de quando a lesão, quais são as fases que foi dita aí no início, que é a fase inflamatória, proliferativa, de remodelamento, o que eu devo esperar em cada fase dessa, e o que eu não devo esperar. Quando eu não devo esperar, como é que é a forma que eu tenho que conduzir, e aí eu estou falando bem especificamente em cobertura. Então, é necessário que esse profissional que esteja lá na ponta, no ambulatório, tenha um discernimento de saber o que ele espera de cada fase da ferida, para que, de fato, ele tenha uma conduta mais assertiva em cada fase. A gente vai ter a possibilidade de usar tanto soluções de limpeza, quanto coberturas aí, que foi falado brevemente também já, mas a gente vai ter a possibilidade de a gente usar coberturas especiais e soluções especiais dentro do ambulatório. Então, mais uma vez, o que é padronizado no hospital é padronizado também no ambulatório. Então, a gente vai ter os curativos que a gente já padronizou lá, PM, GGG, a depender do tipo de lesão, que é o curativo básico, que a gente vai usar para todos, e dentro disso aí a gente vai usar também todas as questões que são especiais, o que tem de tecnologia aí no mercado para o ambulatório. Essa padronização, como eu já tinha dito anteriormente,
é uma padronização que a gente já tem da rede, de curativos muito bons. Então, os curativos apresentados da rede, o que foi fornecido para a gente trabalhar no ambulatório e no hospital, são de excelentes marcas e de boa qualidade. Então, a gente vai usar, eu coloquei alginato, prata, mas a gente vai ter tudo isso aí com marcas diversas dentro do ambulatório. Os curativos são muito bons e as opções também são bastante abrangentes. A gente vai também ter a possibilidade de usar laser de baixa intensidade para aqueles pacientes que desejem, bem como ozônio. O laser ele vai entrar lá, como no formulário tem, como a medicina, a gente está chamando de uma medicina complementar ou integrativa. Então, além da cobertura, se o paciente desejar, ele vai poder fazer uso de laser de baixa intensidade. Então, eu particularmente gosto muito de usar laser de baixa intensidade. A gente sabe que a gente usa no comprimento de onda aqui de entre 500 a 800 nanômetros é o comprimento de onda que a gente usa. A gente usa basicamente no ambulatório, vai usar basicamente a luz vermelha e infravermelha, sempre como uma terapia para ajudar essa cicatrização de lesão. Dentro da terapia laser, a gente usa, então, a bioestimulação, que é o aumento da produção de ATP celular, estímulo de neoformação de vasos, aumento de produção de fibra de colágeno, aumento de células de tecido de granulação, além de estimular mediadores químicos que agem para a permeabilidade do vaso. Isso são efeitos que a gente espera sempre com laser de baixa intensidade, que é exatamente a consequência da bioestimulação. A gente também vai ter a possibilidade de usar a ozonioterapia, ozonioterapia que já foi usada há muito tempo atrás, antes da comercialização de antibióticos, era uma opção excelente para tratamento de infecções bacterianas, e a gente vai ter a possibilidade de fazer uso tanto sistêmico quanto local também, mais uma vez, como uma terapia que vai ajudar. Ela não vai retirar a outra terapia, que é a cobertura mesmo de especial, mas são terapias que serão opcionais para o doente. A terapia VAC, que é uma coisa que é muito importante e com certeza muito solicitada, em especial pela plástica. Neste momento, ainda a curto prazo, a gente não vai fazer o uso dela no ambulatório, mas a gente sabe que aí com o apoio da Rede Dó, a gente não vai demorar de fato de estar usando tudo e tendo um ambulatório maior. Veja, Ricardo, você me pediu para falar sobre uma visão mais holística, mais multiprofissional, mas aí eu usei o tempo maior aí para falar da questão, acho que já foi muito bem abordada pelos dois colegas anteriores, e aproveitei esse momento para a gente relembrar, já que a gente já tinha um tempo aí que falava sobre a questão do fluxo do ambulatório do cardio. Você só me deu 12 minutos, eu espero ter ido no seu tempo. Exatamente, você só me deu 12 minutos para falar. Isso, 12 minutos. Não, foi ótimo. E a ideia da sessão era exatamente essa, né? Aproveitar esse início de atividade do Centro de Feridas, com essa abordagem multidisciplinar, com a plástica envolvida, e aberta a outros colegas de fora da instituição para poder mandar, para virar um centro realmente de referência em feridas. Então, a gente tem alguns colegas vasculares aí que estão assistindo de fora da instituição, que operam, são cadastrados na instituição, mas não são do dia a dia do sobreaviso, da plástica, também estão aí. Então, essa interação vai ser cada vez mais necessária, e a gente tem como aumentar a produtividade, aumentar a qualidade da assistência aos nossos doentes, fazendo de forma multidisciplinar mesmo, né? Então, a gente vê que essa interação aí é extremamente benéfica para os pacientes e para a instituição como um todo, né? Então, acho que todo mundo sai ganhando com certeza. Isso aí, tá? Eu acho que, inclusive, uma abordagem que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante que eu vejo, como eu falei para vocês, a história desse ambulatório se confunde muito com a minha. Eu nem fazia isso, assim, eu trato alguns pacientes que o doutor Daza encaminha, Ricardo, Rit, mas é um volume muito pequeno. Mas uma coisa do tratamento ambulatório que eu acho imprescindível inclusive, a educação do paciente, educação em casa. Então, cuidados básicos que a gente não imagina, assim, de uma pressão de um calcânio, por exemplo, que pode ser facilmente
a gente pode prevenir uma lesão ali, colocando um suporte diferente para ele dormir, porque a posição dele é uma posição que acaba fazendo com que essa pressão tenha, exemplo, no calcâneo, mas que dentro da unidade hospitalar a gente não consegue ter essa coisa mais voltada para o doente, para essa educação dele em casa. No ambulatório você consegue, porque você consegue ver só aquilo, eu falo, né, a gente está vendo só lesão, e a gente consegue ter uma visão mais voltada para aquele problema do paciente. Essa questão também da educação em casa, eu acho que é um ganho para o doente incrível. Então, vamos encerrar por aqui. Boa noite aí para todo mundo. Tomás, obrigado. Dionísio, Olívia, obrigado a todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até, tchau, tchau.